Oi, meus amigos, tudo bem com vocês? Estou dando uma volta aqui no lago em Atibaia, né? E contemplando a natureza, né? Tá noite aqui, eu não sei se vocês conseguem ver. Na verdade, isso é uma coisa que eu sempre gosto de fazer, né? E Jesus tinha, quando você olha nas narrativas do Evangelho, você vê algumas coisas que Jesus fazia como era de costume. Então Jesus, ele tinha essas coisas de como era de costume, né? E isso é uma coisa que eu também gosto de fazer, andar, tentar procurar Deus na natureza, né? A palavra de Deus diz que nós não devemos amar o mundo, nem as coisas que há no mundo, né? Existe um equívoco muito grande na interpretação desse versículo, porque quando o Evangelho diz que nós não devemos amar o mundo e nem as coisas que há no mundo, ele estava dizendo de um mundo interior, a maldade, a inveja, as iras, né? A lascívia, enfim, discórdia, a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne, a concupiscência da vida. Porque o mesmo Evangelho diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então está falando de amar na perspectiva de gente, das pessoas. E também o Evangelho diz que o Pai cuida dos pássaros, né? Veste os lírios do campo, né? E por que não vai cuidar de nós que somos homens de pequena fé? E se o Pai cuida da natureza, e Jesus disse que quem vê a mim vê ao Pai, eu e o Pai somos um, né? Significa que nós, como os discípulos de Cristo, que o propósito de Deus é nos tornarmos a imagem e semelhança do seu Filho, também somos chamados para cuidar deste nível de mundo, né? Da natureza. Nós somos chamados para cuidar do jardim. Então, a interação do homem com a natureza é muito importante, né? Às vezes a gente fica perguntando, aonde que está Deus que a terra está sofrendo tantas calamidades, né? Inclusive as pessoas, a natureza. E a pergunta é, aonde está você? Ela vem de Deus para mim, porque Deus deixou esse planeta para a gente cuidar. Para a gente poder, né, ser um jardineiro de Jesus, né? E uma andorinha só não faz verão, então a gente tem que começar, mas teria que ser uma consciência para todas as pessoas. E eu passei por alguns problemas e ainda passo de perder a memória. Às vezes tem dias que é muito difícil para mim, né? Eu levanto, tropeço, levanto. Mas o Evangelho diz que sabemos que todas as coisas cooperam conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito, né? O apóstolo Paulo tinha um espinho na carne para não se ensoberbecer com as grandezas das revelações de Deus. Então, espinho na carne faz parte, né? Dores faz parte, né? O caminho de um discípulo é a cruz. Lógico que tem dias bons, tem dias maus, tem períodos maus. Jesus falou que no mundo terias aflições, mas tem de bom ânimo. Então há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há tempo para abraçar, deixar de abraçar, há tempo de chorar, há tempo de rir. Há tempo de arrancar e tempo de poder plantar. Então a gente tem que entender esses ciclos na nossa vida, e o mal recai sobre o justo da parte de Deus para um fim proveitoso, assim como foi na vida de Jó. Jó não tinha procurado aquelas coisas, mas aquelas coisas procuraram ele. E nesses momentos de eu me sentir às vezes sem memória, né? Um dos exercícios da minha vida é tentar encontrar Deus na natureza. A gente vê o Evangelho e parece que é de branco e preto. Jesus falou, observa os pássaros, observa os lírios, né? E eu venho fazer isso. Eu realmente venho fazer esse exercício desta observação,
né? O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Eu elevo, eu tento ficar olhando a pedra grande. E aí a gente aprende com a natureza. A gente aprende que de manhã os passarinhos levantam cantando, né? E ela se explica, né? E somos filhos do mesmo pai. A gente vê que os rios estão correndo, ainda que as coisas paralisaram na minha vida. Eu olho e vejo que tem peixes, que tem água correndo, e eu falo: vai chegar um momento que essas coisas vão voltar a acontecer comigo de novo, né? E passarinhos voam, né? O pai cuida, mas a gente tem que fazer a nossa parte. A gente não deve ficar ansioso, mas a gente não deve ficar ocioso. A gente não deve ficar preocupado, mas a gente também não deve ficar desocupado, né? E aí eu vejo que o pai cuida dos pássaros e veste os lírios do campo, e que não cai uma folha da árvore se pelo pai não for concedido, né? E que até o fio das nossas cabeças estão contados. Mas passarinhos às vezes caem, folhas caem, às vezes entorta o bico, às vezes entorta a asa, né? Exatamente por conta disso, por causa desses períodos, né? Então é importante a gente fazer isso como um mandamento. Não é opcional, é um exercício de se fazer mesmo. Ele deixou isso para a gente encontrar com a vida. Quando Jesus diz isso, ele encerra o Sermão da Montanha dizendo o seguinte: aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então é para sermos ouvintes e praticantes do Evangelho. E ele também encerra sobre um outro fundamento. Ele falou: entrai pela porta estreita, porque largo e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, estreita é a porta e apertado o caminho que faz o homem encontrar com a vida, né? E ele não está falando de uma porta de céu e de inferno escatológica, ele está falando dessa vida, né? Quando a gente faz isso, a gente se encontra com a vida. É mandamento para a gente ter vida, vida para já. Então é isso que eu vim fazer agora, né? Caminhar aqui e olhar para a natureza, olhar para a terra. Todas as coisas existem nele, tudo fala, né? O Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia. Deixa eu ver se a gente vê aqui, está difícil. Queria pegar a lua, olha lá. Anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa outro dia. Então existe uma mensagem aqui sendo pregada. Ainda que eu não tivesse falado nada, olha para o céu e você vai ver uma ministração de Deus. Tudo isso foi criado por alguém, né? E tem pessoas que acham que foi por um Big Bang. E como é que todas essas coisas se harmonizam, né? A bênção de Deus é sol, é chuva, é semente, é luz, é vida. Então, se Ele cuida de todo o cosmos, de tudo isso, Ele também vai cuidar de mim. É para a gente confiar, é a fé que confia. E ao mesmo tempo que Deus é grande e soberano, fez todas essas coisas, né? A palavra diz que os céus dos céus não pode o conter, mas Ele habita no abatido e quebrantado de coração. Então o Criador que fez tudo isso mora dentro de mim, cabe dentro do meu coração. O que fica essa mensagem aqui de esperança, né? Você que está passando por momentos difíceis, faça esse exercício. E você que está passando pelos momentos felizes, né? Coloca a lenha na fogueira, aproveita isso para poder contemplar toda essa natureza. Jesus disse que se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, né? Então, use o olhar ao teu favor. Use os teus olhos para poder iluminar o teu corpo. Contemple a natureza, constate todas as coisas. O olhar é uma decisão, então é a decisão do teu olhar. Olhe tudo com o melhor olhar que você tem. A humanidade, né? Tenta ver a beleza nas pessoas. A boca fala do que o coração está cheio. Uma árvore a gente conhece pelo fruto. Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. Eu não sou Deus, mas quero ver com o olhar de Deus, né? E a gente ter misericórdia de pessoas que estão passando por momentos também difíceis, ou que nasceram às vezes em uma condição que a gente às vezes olha e tem pessoas que nascem com problema. Então que a gente possa ter esse olhar divino
né, cobrir essas pessoas com muito maior honra, com o olhar, né, da misericórdia, e também saber constatar a beleza física, né? A Bíblia reconhece pessoas formosas, não tem nenhum tipo de pecado nisso, né? Absalão era um homem formoso, Saul era um homem formoso, e enfim, a gente pode fazer isso com o melhor olhar de Deus. Isso é graça, e em tudo dá graça, porque essa é a vontade de Deus, que a gente possa agradecer a Deus nos momentos da multiplicação, e que a gente possa agradecer a Deus nos momentos da crucificação. Assim como Jesus, na última ceia, ele partiu o pão nos últimos instantes da crucificação, e ele deu graças a Deus, né, no momento que ele ia ter que enfrentar a hora mais difícil da vida dele. Amém? Então fica aqui essa mensagem aqui de carinho, de amor e de esperança. Se não tiver amor, pode dar tudo aos pobres, entregar o corpo para ser queimado, ter a fé de mover montanhas, nada disso aproveitará e eu nada serei. Que Deus abençoe a todos. Boa noite.